Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estou aqui reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Mais uma aula sobre o nosso catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos dar início a essa aula, que é a terceira do catecismo, para que nós possamos aprofundar nosso conhecimento sobre o magistério, sobre o que a Igreja ensina. E hoje vamos falar sobre a etapa da revelação, desde a origem. Vamos aprofundar nosso conhecimento para que nós possamos aumentar e crescer cada vez mais a nossa fé e o nosso conhecimento sobre o magistério da Igreja. E aqui começamos assim: as etapas da revelação. Aqui estamos no parágrafo 54, na página 28, que diz assim: desde a origem, Deus se dá a conhecer. E começamos assim: criando pelo verbo o universo conservado, o Deus proporciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si. E além disso, no instituto de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo, desde o primórdio aos nossos primeiros pais. A manifestação de Deus, desde a origem do mundo e para com a humanidade. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecente. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-se-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuraram a salvação. Então, a promessa de Deus não descumpriu quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva. Deus permaneceu firme com a sua promessa em se dar a conhecer a cada um de nós. E diz aqui: velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que pela perseverança na prática do bem procuraram a salvação. Então, muitos foram perseverantes pela prática do bem, como Abel, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Então, esses que foram perseverantes procuraram o bem para a salvação. E Deus cumprindo a sua promessa. E diz aqui: e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonaste ao poder da morte. Ofereceste muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. E aqui no cano 56, aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade, passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações. Isto é, para que os homens agrupados segundo seus países, cada um segundo sua língua e segundo seu clã. Gênesis 10:5.
Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade, à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. Aqui está falando da desobediência do homem. Depois da queda, o homem só procura o mal. A humanidade decaída e perversa gostaria de construir para si mesma uma unidade fora de alcance de Deus, como aconteceu na Torre de Babel. Nimrod, bisneto de Noé, queria construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. Nesse tempo, se falava uma língua só, um só idioma. Mas como eles abandonaram a Deus e quiseram seguir seus próprios preceitos, então Deus, em uma noite, ele vem para olhar a obra dos homens. Dizia que os homens falavam uma só língua. Então Deus confundiu a língua. Por isso que vem a palavra Babel. Babel significa confusão. E aí Deus dispensou o povo pelo mundo, porque Deus falou, crescer e multiplicar encher a terra. E ele queria construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. E Deus vem, dispensa eles, e eles cada um começaram a falar um idioma diferente. E aí houve essa confusão. Então a palavra Babel significa confusão. E aqui no parágrafo 58. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei e sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou o justo Noé, Daniel e Jó. Assim as Escrituras imprimem que grau elevado de santidade pode atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Uma citação aqui do livro, né? Então, que maravilha. Isso que o Catecismo explica, né? Então, aquele que é perseverante nas coisas de Deus, que é fiel a Deus, Deus promete essa santidade. E no parágrafo 59. Deus elege Abraão para congregar a humanidade dispersa. Deus elegeu Abraão, chamando-o para fora do seu país, de sua parentela e de sua casa. Gênesis 12:1. Para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:5. Em ti será abençoada todas as nações da terra. Gênesis 12:3. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo da eleição, chamado a preparar o congraçamento de um dia de todos os filhos de Deus, na unidade da igreja, será a raiz sobre a qual será injetados os pagãos, tornando-os crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como as outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como os santos e todas as tradições litúrgicas da igreja. Vejamos a grandeza da igreja aqui, né? Vamos avançar porque o tempo aqui é curto demais. Vou passar aqui para o 64. Por meio dos profetas,
Deus formou seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Tá vendo que maravilha? Agradeço de Deus. E aqui eu vou passar aqui para o parágrafo 65. Cristo Jesus, mediador e plenitude de todas as revelações. Deus tudo disse no seu verbo. Muitas vezes, de modo diversos, falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1, de 1 ao 2. Cristo, o Filho de Deus, homem, a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o homem, Deus fez o homem, a palavra única feita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra, senão esta, São João da Cruz. Depois de tantos outros exprimir isto de maneira luminosa, comentando. Hebreus 1, de 1 ao 2. E aqui, parágrafo 66. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, com aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja determinada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todos os seus alcances ao longo do século. Vamos ver se dá tempo aqui. E aqui o resumo, no parágrafo 68. Por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras, para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas. Ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais, falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação, oferecendo-lhe aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés e pelos profetas. Preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação. Então aqui está bem claro, Catecismo da Igreja Católica. Não haverá outra revelação. A revelação completou sua plenitude em Jesus Cristo. E a última revelação foi revelada pelo último apóstolo, que foi João, que morreu mais ou menos no ano 98, no ano 100 depois de Cristo. Então, não haverá uma outra revelação. Tudo que a igreja ensina, e que Jesus nos ensinou, e que a igreja permanece ensinando, já foi revelado. Então, não há mais revelação. O que Deus revelou ao homem, pertence ao homem para o homem. O que Deus não revelou é de Deus e pertence a Deus. Então, não cabe a nós querer fazer interpretação que não é do nosso alcance. Amém? Então, aqui encerrou os 15 minutos. Próximo domingo gravarei
primeira aula que eu vou falar sobre a revelação, sobre o magistério e sobre a Sagrada Escritura. Domingo à noite. Está visto e permanecer unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.